E aí pessoal, beleza? Vamos lá então para a nossa videoaula, aula 4. Pessoal, só lembrando que na aula 1 nós vimos o conceito de integral, na aula 2 nós vimos regras de integração, aquelas várias regras que nós vimos na aula 2 para obter a integral de uma função qualquer, só que de forma imediata. Tanto é que o nome, daquelas regras, se nós formos pesquisar, são regras de integração imediata. Então, aquelas regras são muito úteis para nós, tá? Na aula 3, nós não aprendemos nenhuma regra nova, nós aprendemos uma técnica de resolução de problemas que nós utilizávamos a integral para calcular a área entre duas funções. E agora na aula 4, novamente, nós não vamos aprender, não vai aparecer nenhuma regra nova de integração. Mais uma vez, nós vamos ver uma técnica para resolver problemas, envolvendo, é claro, integrais. Só que agora também vai aparecer algumas derivadas, tá? E o nome dessa aula, problemas de valores iniciais imediatos. Resumidamente, as situações, problemas apresentadas, elas terão uma derivada, né? As situações, problemas vão envolver uma derivada. Nós vamos ter que aplicar a integral para voltar o passo, né? Já que, pensando na definição de integral, é você obter a função que, derivando, chega nessa função dada. E também nós vamos ter um valor numérico da função conhecida. Esse valor numérico para essa função será chamado de valor, inicial. Vamos lá então, pessoal? Então, seria importante que nós dominássemos, derivadas, integrais definidas, integrais indefinidas, o teorema fundamental do cálculo, que é bastante importante para a gente, integrais imediatas, mas hoje nós vamos usar mesmo, são as integrais indefinidas. Isso nós iremos usar bastante, tá? Iremos aprender então problemas de valores imediatos, sempre através de situações, problemas, e o objetivo principal é saber identificar e resolver problemas envolvendo esses valores iniciais. Então vamos lá então. Então, pessoal, lembrando que essa é a aula 4 da sessão 1, vai encerrar a sessão 1, tá? Então, nesta sessão, nós vamos conhecer e resolver os problemas de valores iniciais imediatos, que são essenciais para compreender o uso das integrais no cotidiano e em outras disciplinas de exatas que virá ainda no nosso curso, tá? Da engenharia. Então, esses conceitos são bastante utilizados para resolver problemas na engenharia, na física, na economia, por exemplo, entre muitos outros aí. Pessoal, vou apresentar então a situação problema da aula 4. É aquela situação já conhecida por nós, tá? Daquela chapa que nós temos que obter a área da chapa, enfim, só que agora nós vamos relacionar o lucro, tá? Lembrando que inicialmente nós tínhamos essa chapa, nós fizemos um corte nessa chapa, e aí você não tem mais que pintar isso daqui. Então, teoricamente, você está economizando tinta, então, portanto, vai gerar lucro, beleza? Então, olha só, a empresa está atualmente executando a pintura em 2 tipos de peças, uma delas com formato conforme a função matemática, que nós já conhecemos das aulas anteriores, e limitada pelo eixo x para x variando entre 0 e 3. A outra chapa corresponde a essa daqui, a anterior, com um corte realizado conforme essa função aqui, certo? Que nós vimos na aula anterior. Sendo que x agora, devido a esse corte, ele varia entre 0,5 e 3. Após alguns estudos, concluiu-se que a empresa deve adotar uma nova tecnologia que reduzirá gradativamente a quantidade de tinta. Se vai reduzir a quantidade de tinta, vai gerar lucro, certo? Vai aumentar os lucros da empresa. Você estimou o impacto positivo da ação na variação dos lucros da empresa, bem representado por essa função aqui,
certo? Perceba que nós temos a derivada da função lucro, tá? Lucro em função do tempo, nós temos a derivada igual a 0,3 vezes t mais 3 com t variando entre 0 e 10, esse t aqui medido em anos, ok? E essa derivada da função L, ela vale milhões de reais. Então, por exemplo, se isso daqui for 1, significa 1 milhão de reais. Isso aqui valer 2 milhões de reais, assim sucessivamente. Sabendo que o fato de não pintar a área que sofreu o corte gerou imediatamente um lucro de 3 milhões de reais, então, pessoal, a gente já parte de um início aqui, ó, de que o lucro inicial... Só o fato de não pintar isso aqui, nós já temos um lucro inicial de 3 milhões, tá, de reais para a empresa, e que a lucratividade com as chapas cortadas crescerá conforme a taxa descrita pela adoção da nova tecnologia. A pergunta, então, que nós vamos responder para essa situação, problema da aula 4, qual poderá ser o lucro total da empresa nos próximos 10 anos, no que se refere a estas medidas em particular? Então, olha só, se a função L, ela representa o lucro da empresa num determinado ano, e no ano 0 nós já temos 3 milhões de reais de lucro, significa que nós vamos ter que voltar um passo aqui para obter a função L e trocar o T por 10 para saber qual vai ser o lucro total dessa empresa nos próximos 10 anos. Então, aqui a gente já percebe uma aplicação da integral, certo? Então, é isso aqui que nós vamos ter que resolver nessa situação, problema da aula 4, ok? Mas quando chegar lá, faremos isso. Pessoal, sempre quando a gente integra uma função, quando a gente aplica a integral indefinida, nós sempre temos uma função mais uma constante, né? Então, na verdade, nós temos o que nós chamamos aqui de famílias de função. O que é isso, famílias de função? É assim, pessoal, ó, perceba que todas essas curvas aqui, elas têm o mesmo formato, percebe? Elas representam a mesma função. Elas apenas são diferenciadas por essa constante C. Então, por exemplo, aqui essa constante C, ela vale, por exemplo, menos 8. Para essa função, a constante C vale menos 4. Para essa daqui, a constante C vale 0. Para essa daqui, vale 4. E assim sucessivamente. Para essa, vale 8. Então, para cada valor que você atribui para essa constante, você vai ter a mesma função, tá? Só que ela passando em um ponto diferente aqui do eixo Y, ok? Vamos para o nosso primeiro exemplo, então, pessoal. Nós temos aqui um exemplo de aplicação muito comum que vem da física, que vai relacionar essa ideia da modificação da constante quando a gente aplica uma integral indefinida. Acompanhe. A velocidade instantânea de um corpo é dada pela variação da posição com relação ao tempo. Ou seja, a derivada da posição com o tempo. Então, ele está te falando que a velocidade, já sabemos disso, né? A velocidade é a derivada do espaço em relação ao tempo. Lembrando que a aceleração, não vai relacionar aqui, enfim, mas a aceleração é a derivada segunda da posição em relação ao tempo, ok? E daí, se você tem essa função aqui e quer obter a função dos espaços, você vai ter que voltar um passo. É aí que você aplica a integral. Beleza? Nós vamos ver certinho aqui, ó. Digamos que você conhece a função que descreve essa velocidade em função do tempo. Então, foi dado a função velocidade em função do tempo. Como podemos obter a posição, né, as distâncias percorridas por esse objeto em um determinado instante? Nós não temos a função da posição em função do tempo. Nós temos a velocidade. Como sair da velocidade e chegar na função que me dá a distância, né, a posição do objeto em função do tempo?
Simples, né, pessoal? Basta que a gente já imagina que nós temos que integrar essa função aqui. Por quê? Porque se eu derivar a função da posição em relação ao tempo, se eu pegar essa função e derivar, eu vou ter a velocidade. Ora, então, para sair dessa função, que é essa daqui, tá? E chegar nessa daqui, eu tenho que voltar o passo. E o voltar o passo aqui é aplicar a integral. Nós vamos fazer isso já. É possível determinar a posição exata do objeto no instante 3 segundos? Essa posição depende de algum valor? Acabamos de ver no slide anterior, pessoal, que quando a gente aplica uma integral indefinida, tá? Indefinida, lembrando que a integral indefinida é aquela que não tem os limites de integração. Então, quando a gente aplica esse tipo de integral, vai aparecer a função, só que vai aparecer sempre uma constante no final. E essa constante pode ser um valor qualquer, né? E se ela pode ser um valor qualquer, significa que para a gente responder essa pergunta aqui, essa posição ela vai depender de algum valor, sim. Ela vai depender, nesse caso aqui, da posição inicial, de algum valor inicial relacionando esse problema. Aí ele vai dar esse valor inicial aqui para a gente, ó. Considere que a posição inicial é de 5 metros. Aí a gente vai conseguir calcular a posição desse carrinho ou desse objeto quando o tempo vale 3 segundos. Apenas aplicando a integral imediata, a integral indefinida, não, porque nos vai faltar esse valor inicial. A gente vai ver isso agora na resolução do problema. Vamos lá, então? Então, a pergunta é essa, né? É possível determinar a posição exata do objeto no instante 3 segundos? Essa posição depende de algum valor? A gente vai perceber que vai depender da constante C. Considerando que a posição inicial é 5 metros, aí a gente vai conseguir calcular isso aqui. Mas vamos lá então, pessoal. Então, lembrando, né? Eu quero aqui a função S de t. Então, no primeiro momento, esse é o objeto de desejo nosso. Certo? Nós temos a derivada dela. Nós temos a derivada dessa função, que é a função velocidade. Tá? Então, ó, a função S de t, ela vai ser a integral de 3t ao quadrado menos 2t. Opa. Três t quadrado menos 2t mais 1, tudo isso integrado em relação à variável tempo. Certo? Então, obtendo a integral dessa função, nós vamos ter 3t ao cubo sobre 3, menos 2t ao quadrado sobre 2, mais t mais uma constante. Então, o que nós temos aqui é o seguinte, que a função da posição em relação ao tempo será t ao cubo, né? Menos, vou apagar aqui, menos t ao quadrado mais t mais uma constante c. Lembrando que é essa constante c que vai nos impossibilitar de calcular a posição do objeto no instante 3 segundos logo de cara. Perceba que se eu trocar o t por 3, como eu não tenho esse valor pode ser qualquer valor, né? Eu não vou ter um valor real aqui, um valor que me dê a posição do carrinho no instante 3. Então, para essa primeira pergunta aqui, a resposta é não. Para essa segunda pergunta, a resposta, né? Para essa primeira pergunta, então, é não. Não é possível. Para essa segunda pergunta, então, a resposta, ó, essa posição depende de algum valor? Então, ó, depende, tá? De C.
desse valor aqui que vem da aplicação da integral indefinida, ok? Agora, nós temos um dado aqui, ó. Ele nos fala que a posição inicial é 5 metros. Quando ele nos fala que a posição inicial é 5 metros, ele está te dando esse valor, ó, que S de 0 é igual a 5. Nós vamos usar essa informação para calcular a constante C, e aí nós vamos ter a função da distância em relação ao tempo. Aí vai ser possível calcular a distância para um tempo igual a 3 segundos. Tá? Então, nós vamos substituir essa informação nessa função aqui. Ó. Vai ficar assim, pessoal. No lugar do S de t, eu vou colocar 5, né? Igual 0 ao cubo menos 0 ao quadrado mais 0 mais c. Percebe que aqui nós temos que o valor de c é 5. Se o valor de c é 5, nós temos a função da posição em relação ao tempo, que vai ser t ao cubo menos t ao quadrado mais t mais 5. Agora, no lugar do c, nós vamos colocar 5. Calcule a posição exata do objeto em t igual a 3 segundos. Bom, agora é só trocar aqui o t por 3. Ok? Então, vamos lá. S de 3 vai ser igual a 3 elevado ao cubo menos 3 elevado ao quadrado mais 3 mais 5. O que nós vamos ter aqui, então? Olha só, 27 menos 9 mais 3 mais 5, que dá 26 metros. Ok? Próximo problema, então. Ó, lembrando, pessoal, ó, o que nós vimos então aqui? Regras para resolver problemas envolvendo o valor imediato. Quais foram os passos que nós adotamos aí no problema anterior? Primeiramente, nós tínhamos a derivada da função. Vamos voltar lá. Nós tínhamos a derivada da função. Lembrando que aqui v de t corresponde à derivada da função distância em relação ao tempo. Nós integramos essa função para voltar um passo, para obter a função da distância em relação ao tempo. Feito isso, nós aplicamos um valor inicial para obter um valor para essa constante c. Feito isso, nós conseguimos obter a função da distância em relação ao tempo, certo? Com a constante c calculada aqui. A partir do momento que você tem a função, aí você consegue calcular o que você quiser com ela. No caso, nós queríamos calcular a posição do objeto para t igual a 3 segundos.